Cansado de passar horas no transporte público? De trabalhar 40 horas por semana e não receber nenhum parabéns, Tinge? De sentir que nada faz sentido e que tudo é inútil? Pois seus problemas acabaram. Desassocie-se já. Viva uma vida que não é sua. Você é pobre? Então não seja. Você tem depressão? Não tenha. Com a desassociação, eu posso finalmente sentir que minha vida está nos eixos quando todo mundo parece pior do que eu. Isso não é incrível? E a melhor parte é de graça. Desassocie-se você também. O Ministério da Saúde adverte. Pensar criticamente pode causar mutações neurocognitivas irreversíveis, comprometendo significativamente a cinésia intelectual. Crescemos acreditando que podemos ser o que nós quisermos, que no capitalismo é apenas querer que se consegue. Sabe como é, né? O jeitinho americano de ser? Só que enquanto livros, filmes e séries nos fazem acreditar em contos de fada, a vida acontece. As coisas dão errado, você percebe que precisa estudar, trabalhar, fazer academia, terapia, ter uma vida amorosa e, meu Deus, se alimentar direito, tomar sol, pagar as contas. Eu já falei em se socializar, tudo isso sem levar em conta que nós precisamos de dinheiro para fazer tudo isso funcionar. E aí eu te pergunto, será que é assim tão ruim ser um NPC? Pirulito, microfone. Nas últimas semanas, a internet passou por um alvoroço que terminou tão rápido quanto começou. As lives de NPC. Consistindo em pessoas vestidas como personagens, fazendo interações repetitivas com o chat, o Brasil descobriu, usou e abusou do movimento que já bombava nos Estados Unidos. Mas, enquanto a maioria das pessoas está vendo esse movimento como a indústria do cringe e o fascínio por esse conteúdo como um medo do inútil, eu quero te convidar para olhar em outra direção, para a falta de controle que temos sobre as nossas próprias vidas. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro do Mídia Branca e hoje eu vou te oferecer um cafezinho em forma de emoji. Café. Gente, eu não consigo. Nossa, eu tenho que ter muita abstenção da realidade. Você conseguir entrar no papel e dizer, obrigado pelo café. Is this what you always wanted to do? No. But I got this job after college and it fit my interest at the time. Are you single? I don't think that's appropriate. If you single. Amos and Andy é uma radionovela ou uma série em formato de rádio. Sitcom em formato de rádio de 1928. A mesma contava a história de Amos Jones e Andy Brown, dois fazendeiros negros que moram perto de Atlanta, na Geórgia. Porém, os dois sonham em encontrar uma vida melhor em Chicago. A produção foi criada e protagonizada por dois atores brancos. Essa aqui é pra quem acha que voz não tem cor, né? Freeman Gosden e Charles Correll eram os dois atores que davam voz a essa radionovela. A série acabou sendo adaptada para a TV em meados dos anos 50 e ficou conhecida como uma das primeiras sitcoms, ou comédias situacionais, com protagonismo negro. Tudo bem, agora você deve estar se perguntando algo como: por que eu quero saber de uma produção problemática dos anos 20? Por causa da sua narrativa. Assim como em filmes como O Garoto, Sete Oportunidades, Amos and Andy se debruça nesse American Way of Life. Esse termo em inglês é uma expressão aplicada a um estilo de vida que funcionou como uma referência de autoimagem para a maioria dos habitantes dos Estados Unidos. Essa alegoria surge após os horrores da Primeira e Segunda Guerra como uma válvula de escape. Uma forma de construir sonhos sobre uma cidade grande cheia de oportunidades. Um lugar feito sobre as expectativas de uma vida melhor. Amos and Andy é mais uma obra que utilizou esse sonho de paz e igualdade para pavimentar sua história. Porém, ela faz isso com um foco diferente da maioria, a população negra. Através dela, se constrói um ideal para uma população que até o momento ainda sofria com as consequências da escravidão. Ou pelo menos ela tenta criar um sonho. Porque, né, a gente sabe que tudo isso é meio que fadado ao fracasso, pois ainda estamos falando de indivíduos marginalizados socialmente. Porém, se Freeman e Charles se tornaram quase que pioneiros nessa mistura de comédia situacional e negritude, Hollywood não a acatou de imediato. Sitcoms como I Love Lucy, A Feiticeira, Friends e Modern Family tomaram a televisão americana. Séries que, em sua maioria, eram sobre brancos ganhando a vida, brancos alcançando e vivendo esse sonho americano. Nesse meio tempo, também foram criadas obras como Eu, Patroa das Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, Living Single, Um Maluco no Pedaço, Moesha e várias outras que tentam quebrar essa narrativa e dizer que existe espaço para todos no mundo. Mas mesmo com a popularidade de algumas dessas produções, não podemos esquecer que existe um vácuo gigantesco entre a quantidade de séries lançadas
e o que se tornou de fato um sucesso, o que conseguiu furar a bolha. Pelo menos essa foi a constante até meados de 2016, quando acontecem 2 fenômenos que acredito que mudam um pouco essa narrativa. Primeiro, após o sucesso do seu lado artístico, Childish Gambino, Donald Glover lança Atlanta, série sobre um rapaz que sai da faculdade para virar o agente musical do seu primo. Cerca de um mês depois, Issa Rae sai do formato das webséries e chega a HBO com Insecure, produção focada em uma garota negra tentando sobreviver em um ambiente de trabalho completamente branco. Ambas as séries trazem comédia e drama para contar a história de 2 jovens que sonharam em ser tudo e, bom, agora estão com dificuldade de pagar as contas. O motivo? Mesmo com eles tendo o diploma debaixo do braço, a sociedade não está disposta a dar oportunidade para jovens negros. O que significa que movimentos como Black Lives Matter, o aumento de pessoas de cor nas universidades e, sei lá, a existência do primeiro presidente negro, ainda assim surge aquela pergunta quando se trata de dar uma oportunidade. Por que se arriscar com uma pessoa preta? Insecure e Atlanta não apenas fazem um bom trabalho em esfregar na nossa cara como o mundo é injusto para quem não se encaixa na maioria, mas também vai construir uma narrativa forte sobre fazer as coisas acontecerem. I really want to thank Atlanta and all the black folks in Atlanta, for real, just for being alive and doing just amazing and being amazing people. I couldn't be here without Atlanta, and I really want to thank. No final de Insecure, por exemplo, e desculpa o spoiler, gente, mas tá na Netflix, tá na HBO, então significa que dá pra você assistir. Então se você quiser parar esse vídeo aqui pra ir assistir Insecure e depois voltar, pode. Recomendo. Não vai fazer diferença pro vídeo no final, mas eu recomendo porque Insecure é muito bom, então assista. Issa Dee, interpretada por Issa Rae, encontra seu propósito. Ela começa como uma garota trabalhando para uma ONG e sofrendo racismo recreativo para se tornar uma empreendedora na linha de frente de uma empresa disposta a dar voz a artistas negros. De certa forma, essas 2 séries nos contam 2 coisas. Primeiro, que o jeitinho americano falhou, que não existe oportunidade para todos e que o sistema é racista. Em segundo lugar, que isso não é necessariamente o fim. Apesar do sistema ser predatório e injusto, ainda podemos fazer algo para nossas vidas valerem a pena. Relembrando Amos e Andy, é como se Insecure e Atlanta recontassem o mito do sonho americano. Através do olhar de Issa e Glover, vemos esse mundo quebrado após tanto criar expectativas com o futuro. Ainda assim, existe essa pólvora de esperança, essa vontade de acreditar em um futuro melhor. Mas isso é apenas uma ficção, né? Quer dizer, podemos ser tão otimistas assim sobre a vida? Ou estamos só nos enganando? Será que todo esse papo de sermos protagonistas de nossas vidas é só historinha de coach? I was recently out to dinner with a mixture of friends and strangers who are all very excited to meet a Hollywood director. But all they want to do is ask about Keanu Reeves, Tom Hanks, and Halle Berry. And throughout the dinner, they repeatedly refer to me as he or one of the Wachowski brothers, unable or perhaps unwilling to see me as I am, but only for the things I do. Every human life represents a negotiation between public and private identity. NPC é a abreviatura de Non-Playable Character, que em uma tradução literal é algo como personagem não jogável. Esse é um termo tirado do mundo dos games e se refere àqueles personagens dos jogos que estão na trama apenas para dar informação, isto é, eles não são jogáveis, logo não são os protagonistas da história. Eles podem surgir de várias formas, seja como um interesse romântico que vai ajudar a protagonista, como a Zaina em The Last of Us 2, seja como um personagem que surge para dar uma informação importante, ou até mesmo oferecer algo em troca de um serviço. Tipo o carinha lá segurando placas no mundo de Zelda, Tears of the Kingdom. Se você não parou para ajudar aquele cara, perdeu tudo. As melhores missões é conseguir fazer aquela placa ficar em pé retinha, bonitinha. Isso significa que todo o destino desse personagem é predestinado. Uma resposta direta à existência do herói do jogo. Que quer dizer que ele vai repetir informações que são importantes para o jogador e provavelmente não vai fazer nada além do que se pede a ele. Isso se a inteligência artificial do jogo não for meio que burra, né? Mass Effect 2, Resident Evil 4 ou até The Last of Us 2 já tivesse problema. Em que algum companheiro, um NPC, faz algum tipo de escolha burra
durante a gameplay, e aí, sei lá, ficam completamente expostos em um momento tenso e frenético e eles acabam morrendo. E aí você tem que ir lá ajudar eles. E você fica meio... Tudo que eu te pedi era porque você não me atrapalhasse. O que você fez, você me atrapalhou. Esse termo saiu do mundo dos jogos e acabou sendo popularizado no TikTok quando a canadense Pink Doll começou a fazer lives com interações repetitivas e mecânicas. Lembro de alguém dizendo, meu Deus, você parece uma NPC. E então começaram a me enviar muito dinheiro, disse a produtora de conteúdo para o New York Times. Pink Doll disse que lucrou inicialmente entre $2.000 e $3.000 por live. Esse valor apenas foi aumentando com a sua popularidade. Mas o que mais me chamou a atenção nessa influencer não foi o valor que ela arrecadou com seu trabalho, mas a sua motivação. Na verdade, essa fala que ela deu em uma entrevista para a Vice. Eu precisava de dinheiro para alimentar meus filhos e pagar minhas contas. Eu não tinha dinheiro, então decidi colocar todo o meu esforço no TikTok para fazer dinheiro. Não esperava ficar viral. Eu precisava de dinheiro. É fácil apontar o dedo para Pink Doll e outros streamers como ela e dizer que seu trabalho não é relevante ou bom, que é besteira, cringe, maluquice. Mas ela só precisava de dinheiro e viu uma oportunidade. Se antes os Estados Unidos eram essa terra de oportunidades, por que a internet agora não é esse novo país sem lei onde todos podem ter um momento para brilhar? Humberto Eco disse anteriormente que a internet deu voz a uma legião de imbecis, mas ela também abriu as portas para uma pseudo-democratização do conhecimento, um mundo em que não consumimos apenas de poucos veículos de comunicação, mas também podemos ser detentores dessa comunicação. Esse lugar, essa Matrix, nos deu controle, ou pelo menos a noção de que temos controle, de que somos protagonistas e que podemos tudo. É a mesma narrativa de Amos and Andy, a mesma de Insecure e Atlanta, e a mesma do jeito americano de se viver. Uma busca por um sonho, uma busca por um lugar melhor, uma busca por dinheiro. Mas por que no final do dia o que a Pink Doll faz é visto diferente do que eu faço aqui no YouTube? Ou o que uma pessoa faz em um escritório abafado 8 horas por dia? It took me a while to figure it out. But just now, as we were all fighting and yelling at each other and each one of us demanding we should go to the bad place, I thought to myself, man, this is torture. And then it hit me. They're never gonna call a train to take us to the bad place. They can't. Because we're already here. This is the bad place. Vou fazer enquanto a piada durar, disse o youtuber Felca para o GZH sobre as lives de NPC. O conteúdo do Felca ficou conhecido principalmente pela polêmica da base da Virgínia e seu react. Foi então que, meses depois desse ocorrido, ele decidiu fazer mais um comentário sobre outra onda da internet, as lives de NPC. Novamente, o youtuber utilizou seu tom irônico e usou o produto contra seu criador. Isto é, ele fez sua própria live como uma espécie de estudo para ver até onde sua popularidade ia. Cafezinho! Cafezinho! A mesma serviu quase como um palco sociológico em que vimos diversas outras pessoas seguindo seu movimento. Elas não seguiram apenas porque as lives de NPC eram um conteúdo interessante para a sua produção de conteúdo, mas porque serviam como uma moeda de troca. Eu te dou controle, você me dá dinheiro. Mas esse ainda é um debate um pouco mais profundo sobre o assunto, pois em primeiro momento apenas focamos nos lucros do Felca, em como as suas lives causaram uma febre e nas consequências que a mesma causou ao TikTok. Em outras palavras, ficamos pasmos com o glamour de uma nova polêmica e esquecemos daquela frase da Pink Doll: eu precisava de dinheiro. E mais importante, aquele sonho americano que eu tanto repeti nesse vídeo. É entre esse lugar do virtual, do lucro e da simulação que me vi lembrando de Simulacros e Simulação, livro de Jean Baudrillard, o livro do nosso querido amigo Jean, lindíssimo, maravilhoso, que serviu de inspiração para o filme Matrix de 1999. Dissimular é fingir não ter o que se tem. Simular é fingir ter o que não se tem. O primeiro refere-se a uma presença, o segundo a uma ausência. Mas é mais complicado, pois simular não é fingir. Na simulação, imita-se o real. No simulacro, tudo é signo. É nesse espaço onde habita o marketing, o falso e o comercial, em que você fica feliz por encontrar uma margarina na sua geladeira em um domingo de manhã, ou que pessoas que menstruam saem felizes de casa com uma calça branca. É nesse lugar em que o sonho é real. E quanto mais eu pensava nessa Matrix em que vivemos e no boom das lives de NPC, eu chegava nessa conclusão quase pós-apocalíptica de que não temos controle nenhum sobre as nossas vidas.
Nas lives de NPC, mais do que uma relação de ação e reação, em que o público dá dinheiro e o streamer reage de acordo, para mim, o prazer quase mórbido de assisti-las é a relação de controlar e ser controlado. Em Um Argumento da Simulação e Seu Caldo de Cultura, Alfredo Super diz que é como se o Capital pudesse dizer: se quase tudo é uma simulação, nenhuma realidade é muito provável. É preciso jogar a simulação, assumir seu papel da melhor forma possível, obter seu melhor desempenho. Aqui, o autor nos lembra que o que move a vida moderna é o dinheiro. Sem o mesmo, o que nos resta é respirar. Todas as nossas demais funções dependem em algum nível do capital. Essa é uma medida puramente virtual, mas que também é capaz de gerar tanto prazer quanto frustração. Um exemplo é como você pode perder dinheiro tão rápido quanto se ganha. Mas para se ganhar, você tem que jogar o jogo. E assim como em um cassino, você não está lá para ganhar, pois precisa responder a uma força maior. Ela pode ser o Elon Musk, o TikTok, pode ser o Mark Zuckerberg, o YouTube, pode ser o seu chefe ou um público da live. Tanto o livro quanto o filme Jogador Número 1 se aprofundam nesse aspecto da rede como um lugar onde não se está para ganhar, mas para receber algo em troca enquanto se joga o jogo. E aí eu te pergunto de novo, o que isso difere do que fazemos 8 horas por dia sob o domínio de uma CLT? Quando um streamer se coloca em frente a uma tela de celular e diz obrigado pelo café, ele está apenas dando o controle da sua vida para o público. Quando você percorre um trajeto de 2 horas para chegar no horário em seu trabalho, você está dando o controle da sua vida para o seu chefe. Porque nesse grande jogo da simulação, o simulacro, o metaverso, lives, ainda estamos jogando sob essa grande regra que é o capitalismo. Bons jogos vorazes e que a sorte esteja sempre a seu favor. Nele existe prazer em se controlar através do poder do capital, assim como também existe prazer em ganhar esse capital. Eu acho que a indústria do cringe é uma indústria milionária. A gente fica falando mal de live, de NPC agora, mas se a gente lembrar bem, no domingo da década de 90, a gente ficava vendo gente se degladiando por sabonete em banheiro. A gente não assistia às Olimpíadas do Faustão? Isso aí é a indústria do cringe. Hoje ficar fazendo live de TikTok, imitando anime e NPC, é meio que o novo topa tudo por dinheiro, diz Lira Libero, especialista no TikTok. E quando nós, a base da pirâmide, está ganhando demais nesse simulacro, conquistando esse sonho, bom, as regras começam a mudar. Recentemente, o TikTok anunciou que está cortando o alcance de conteúdos desse gênero, pois eles são repetitivos e inautênticos. E de fato, eles são. Mas enquanto parte do público está dizendo que todo esse frenesi com as lives de NPC e a consequente atitude do TikTok salvaram o mundo de algo pior, eu te pergunto, será que a gente já não tá nesse algo pior? Mas quem é que não gosta de dinheiro? Ô Lenguinho, olha aí. Jorge Adin vai ficar muito contente com os apelidos do Maurício Nunes, viu? Já pegou. Só queria fazer uma observação, que eu não tô criticando o Felca, mas eu acho que eu queria trazer um olhar novo para essa discussão, apesar que a febre dos NPC já passaram, né? Mas eu acho que a febre é mais uma consequência do sistema capitalista que a gente tá, em que tudo vale dinheiro e que até a sua integridade física vale dinheiro, né? Não quero dizer que a pessoa que tá fazendo OnlyFans ou live de NPC no TikTok é uma pessoa que não é íntegra, não é isso. Mas será que ela faria se não tivesse a oportunidade de ela ganhar, sei lá, 30 mil em 1 hora? Esse debate, eu acho que ele vai além desse... o capitalismo é uma merda. Sim, ele é. Mas ele vai além disso, porque a gente faz tanta coisa pra conseguir pagar as contas. Porque um trabalho no OnlyFans ou no TikTok é pior do que uma CLT da vida, sabe? Por que a gente olhou pra essas lives com tanto desgosto, tanto... Ai, que horror que as pessoas... Por que as pessoas estão dando dinheiro e por que as pessoas estão fazendo isso pra ganhar dinheiro? A gente se vende tanto pra a gente conseguir manter esse sistema. Isso é bizarro. Eu acho que esse ponto que mais me deixa caraca, mano. Essas lives, elas não surgiram como uma febre qualquer, como uma popularidade passageira. Não, elas vieram porque as pessoas estão desesperadas para conseguir pagar as contas. Pessoas que realmente viram na televisão vidas incríveis passando em filmes, novelas e séries, que pensavam em algum momento que a vida delas podia ser completamente diferente e muito mais satisfatória. E depois disso tudo,
olhar pra toda a sua vida e pensar, cara, talvez a minha única alternativa no momento seja fazer uma live de NPC pra eu conseguir mudar na minha vida. 20 anos atrás. Meus pais viravam pra mim e diziam que pra eu ter uma vida melhor, pra eu ter uma mudança na minha vida, eu tinha que estudar, conseguir uma faculdade, depois da faculdade um emprego, e aí eu teria uma vida. Só que agora, um diploma não tem mais o mesmo peso. Agora que a educação é mais livre, mais aberta, né? A barra do sucesso foi alterada. O grande problema é que a gente está tão imerso numa lógica capitalista de trabalho em que a gente parece que não tem muitas oportunidades, não tem muitas opções do que fazer. Conseguir um trabalho CLT ou fazer live de NPC, entendeu? Parece que a gente não tem outras escolhas, parece que a gente não tem outras saídas. Eu acho muito legal como Insecure, principalmente, trabalha esse conceito de que, cara, dá pra fazer diferente. Dá pra você ser você mesmo e conseguir alcançar os sonhos que você nem sabia que queria, né? A personagem da Issa Rae, ela começa querendo trabalhar com rap e ela termina dando espaço para as outras pessoas mostrarem seus talentos. Isso, eu acho a trajetória toda da Issa muito boa. Principalmente quando você olha também em volta dela, é muito bem construído. Cara, a Issa é uma roteirista incrível. É isso, gente. Era um disclaimer e virou mais 5 minutos de vídeo. Então é isso. Eu estou suando, estou pensativo. Eu queria ser um NPC para não precisar pensar. Se você gostou desse vídeo ou está chorando em algum tipo de crise existencialista, porque eu estou, deixa seu like, um comentário, manda para aquele amigo que é alienado e acha que a vida é perfeita, para ele chorar com você também. Porque é para isso que serve a amizade. Chorar juntos. Porque chorar sozinho é triste, mas chorar junto é solidariedade. É, gente, eu tô maluco.